Muito bem, meus amigos e minhas amigas, já estamos de volta para o terceiro e último bloco dessa conversa boa, alegre com o Chico Neto aqui no estúdio, não é? Da Band. E nós vamos conversar agora sobre as eleições municipais, Chico Neto. Você, em 2008, você teve 12.986 votos. Em 2012, 12.934 votos, perdeu 52 votinhos, né? Considerando que o prefeito veio para a reeleição e nessa eleição de 2012 perdeu 5.831 votos. Na verdade, como é que você analisa essa colocação sua em relação às duas eleições? Olha, na realidade, você veja, Manolo, eu fico feliz porque fica provado para mim que, primeiro, não é questão partidária, que eu disputei a eleição em 2008 no PPS, tive os 12 mil e poucos votos, quase 13 mil votos. E agora no PMDB, mantive os mesmos votos, com menos 50 votos, mas mantive os mesmos votos. Então, fica muito claro que esses votos são votos nossos, da nossa população, dos nossos amigos, as pessoas que acreditam na gente, confiam na gente, isso me deixa muito feliz. Esse processo eleitoral de Capanema foi um processo complexo. Nós começamos, Manolo, monitorar esse processo desde o início, antes das convenções. Eu tinha pesquisa, eu vinha monitorando. Eu peguei todos os pré-candidatos a prefeito na época e fiz pesquisa direta com o atual prefeito. Todos. O único candidato que derrotava ele nas eleições aqui em Capanema, naquele momento, em confronto direto, o único candidato que derrotava ele era eu. Eu tinha 60, ele tinha 30. Era o único candidato no embate direto que derrotava ele. Os demais, nenhum dos outros candidatos que se apresentavam à época tinha condição de derrotá-lo. Todos perdiam a eleição para ele. Em função disso, eu comecei a fazer um trabalho de articulação no sentido de agregação de um grupo, porque eu via que a maioria da população não queria mais o atual governo que está aí. Aí eu comecei um trabalho, procurei o Rui da Princesa, o Rui com muita sensibilidade, que era um pretenso candidato a prefeito, recuou, não veio mais candidato. Procurei o atual empresário Claudionor Moreira, que também se lançava candidato à época. Chegamos a conversar, inclusive com a presença do ex-prefeito Alexandre Buchacra, para que a gente conseguisse fazer um consenso dentro do processo. Lamentavelmente, as conversas também não caminharam, não houve sensibilidade para o problema, para as pesquisas, tá certo? Procurei o Frederico, consegui tirar do Frederico a ideia de vir candidato e fiz com que o Frederico viesse ser o meu candidato a vice-prefeito. E não consegui contactar, nem consegui diálogo com o candidato do PTB, com o Daniel. Não consegui, não houve espaço, não conseguimos conversar. De posse disso, começou o processo eleitoral, Manolo. Então, a campanha começou, eu já preocupado, porque eu sabia que essa eleição fracionada, com vários candidatos, era um risco muito grande. Que nós íamos, apesar de ser a maioria dos votos a situação de Capanema, eu tinha a oposição, eu sabia que nós poderíamos perder a eleição pelo fracionamento da oposição. Era o que vinha acontecendo. Em função disso, inclusive, no decorrer do processo eleitoral, Manolo, eu comecei a colocar na praça pública, o povo de Capanema é testemunha, quem assistiu os nossos comícios, eu dizia toda noite, eu digo, olha, se você votar no 12, se você votar no 14, vocês estão votando no 22. Isso eu dizia toda noite. Por quê? Porque eu sabia que o único candidato no confronto que estava ali, que tinha condição da oposição de derrotar o atual prefeito, era eu. Pelas pesquisas eleitorais que eu vinha monitorando, tá certo? Por conta disso, eu acho que gerou até vamos dizer assim, o candidato Claudionor, que recentemente esteve aqui no seu programa, ele esteve aqui e disse que o candidato que tirou em segundo lugar mentiu, que foi que espalhou essa mentira de que ele teria se vendido para o atual prefeito. Não, eu dizia que votando no 12 e no 14, estava votando no 22, para ver se a população não votava nos dois candidatos, porque o único candidato que tinha condição de vencer a eleição era eu, e eu provei nas urnas. Eu tive 13 mil votos, ele teve 6 mil e poucos votos. Então eu estava certo. Então se alguém enganou, se alguém mentiu nessa história, não fui eu. Não fui eu que joguei uma pesquisa às vésperas das eleições, num jornal do cunhado dele lá, é isso? E essa pesquisa dava 29% para ele e 31% para o prefeito. E ele fez questão de divulgar essa pesquisa. Eu jamais divulgaria uma pesquisa dessa, Manolo, eu sendo o segundo colocado. Eu estou promovendo o primeiro. E a população observou tudo isso.
Como é que esse cara está distribuindo pesquisa dizendo que ele é o segundo e ele não é o primeiro é o atual prefeito? Ele estava promovendo o atual prefeito. Certeza. Uma pessoa de bom senso observa isso aí. E 5 dias depois aconteceu as eleições e, para a decepção de muitas pessoas, cadê os 29%? Não tinha 29%, só tinha 18%. E isso porque ainda me tirou muito voto essa história. Muitos amigos meus, Manolo, que estavam assim, conscientes de votar para mim, com essa história de dizer que o empresário Claudionor era o segundo colocado nesse processo, passaram então a votar para ele, porque achavam que ele que era o candidato de imediato para derrotar o atual prefeito, e não era. Mas, Chico Neto, você teve suas contas aprovadas, o exercício 2000, que foi o último exercício, o último ano do seu mandato, que foi de 97 a 2000, pela Câmara Municipal recentemente, inclusive obedecendo a recomendação do próprio Tribunal de Contas dos Municípios, de que as contas suas estavam realmente todas perfeitas e deveriam ser aprovadas, e a Câmara assim o fez. Isso aí, sem dúvida nenhuma, também engrandece o seu currículo político, sem dúvida nenhuma, né, Chico? Isso me deixa honrado. Eu quero aproveitar até a oportunidade, Manolo, do seu programa para agradecer ao Poder Legislativo Municipal pela aprovação das nossas contas, tá certo? Todas as contas, minhas 4 anos que eu fui prefeito, todas foram aprovadas, tanto pelo Tribunal de Contas dos Municípios, como pela Câmara Municipal de Capanema. Todos os convênios que eu fiz com o governo federal, com o governo do estado, todos foram aprovados, ou seja, o período que eu fui prefeito, graças a Deus, tudo aprovado, a aplicação do dinheiro público foi aplicado com responsabilidade, com seriedade, isso me deixa muito honrado. Não foi diferente, Manolo, por onde eu passei, pela Emater, pela Sagre, todos os órgãos que eu dirigi, pela SEASA, graças a Deus, a gente sempre trabalhou com honestidade, com dignidade, com seriedade, e isso me deixa muito honrado, até porque eu tenho uma família para dar satisfação, eu tenho os amigos para dar satisfação, eu tenho um filho médico, eu tenho uma filha advogada e contadora, minha esposa é advogada, então eu tenho que dar satisfação para minha família, para meus parentes, para meus amigos, e não poderia ser diferente com a história da minha família de honestidade e de dignidade, graças a Deus. Agora, Chico Neto, 14 anos depois, por que tanta demora? Você teria toda a autoridade para me dizer, pergunte ao TCM. Mas o que você sabe a respeito dessa demora toda, Chico? Porque contas, na realidade, depende nas minhas contas, por exemplo, o atual gestor municipal de Capanema, ele fez muitas denúncias. Denúncias improcedentes foram feitas nas minhas contas e isso vai ser apurado. Passou, inclusive, todas as contas da prefeitura do exercício do exercício de 98 foram vasculhadas aí pelos órgãos, pelas denúncias que foram feitas, denúncias infundadas, mas até que se prove que nada tinha, que tudo era verdadeiro, que tudo foi perseguição política, isso demora. Então, realmente, é muito tempo, eu acho que foi muito tempo, mas graças a Deus, é importante que tudo foi olhado, tudo foi vasculhado e nada tinha, e está aí, graças a Deus, a vontade de Deus também foi feita, tudo aprovado, dever cumprido, fiz um excelente governo como prefeito, coloquei quase 36 mil carradas de pissarra nessa cidade, construí a prefeitura de Capanema, as secretarias todas, o cemitério, reformei Matadouro, fiz tantas obras importantes, Manolo, em Capanema, municipalizei a saúde, que nós recebíamos só 100 mil reais a prefeitura quando eu era prefeito, entreguei para o prefeito Jorge Costa, já com aproximadamente 2,5 milhões por mês para a saúde pública. Então eu dei uma grande contribuição, apesar que na época que eu fui prefeito, o orçamento do município era 12 milhões por ano. Hoje são quase 100 milhões de reais por ano, é muito recurso, tem muito dinheiro em todas as áreas. Então um prefeito que quer trabalhar, que tem competência, que tem seriedade, faz muita coisa. É só também a obra do ginásio, né, Chico Neto? Eu fiz um ginásio ali, onde está a Universidade Federal, lamentavelmente uma obra grande, custou 270 mil reais, com arquibancada, camarins, um excelente projeto, mas que lamentavelmente ficou lá fechado, por 14 anos ficou aquela obra fechada, parada, inexplicavelmente, eu não sei porque até hoje não abriram aquele ginásio que está lá, deteriorado, lamentavelmente. Mas fiz grandes obras em Capanema, eletrificação rural, foi 78 quilômetros de eletrificação rural que eu fiz como prefeito de Capanema. Então eu trabalhei muito pela minha terra, continuo trabalhando, por isso, Manolo. Esse estádio também tem dedo seu, não tem? É, o estádio municipal, nós construímos as arquibancadas, fizemos toda a reforma da parte frontal, dos muros,
Lourdes, fizemos um grande projeto também lá no ginásio Leandro Pinheiro. E outras obras que eu não recordo aqui, municipalizei a saúde, implantei o serviço de ambulância 24 horas 192, fizemos esse pronto-socorro municipal aqui ao lado. Então, muita coisa com pouco recurso. Por que eu fiz? Pela vontade política, pelo amor a Capanema, como capanemense, plantei aquelas mangueiras na Barão de Capanema, que você falou aqui, que até hoje dão milhares de frutos ali para a população da minha terra. A minha vontade era voltar prefeito para plantar mais 2.000 mangueiras dentro de Capanema, para arborizar a cidade, melhorar esse microclima, dar frutos para Capanema. Ou seja, Manolo, trabalhar por Capanema, pela nossa terra. Muito bem, Chico Neto. Muito obrigado pela sua presença, meus amigos. Terminou mais Conversando com Manolo Alves e hoje, repito, com muito prazer, muita honra, conversei com o Chico Neto. Muito obrigado pela sua presença, Chico. Muito obrigado. Eu que agradeço, Manolo, parabenizo o seu programa e agradeço a audiência e o povo da nossa terra por estar nos prestigiando também, assistindo o seu belíssimo programa, o programa do Manolo. Muito obrigado a todos vocês, obrigado Danilo, obrigado ao Raimundo e a todos que fazem a equipe de produção do programa Conversando com Manolo Alves na Band Capanema, o canal 13. Até outra hora.